O ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso na manhã de hoje na casa dele em Ponta Grossa, isso é estado de Paraná, e levado a um presídio da cidade. 3 agentes da Polícia Federal cumpriram o mandato de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Martins estava em prisão domiciliar desde o último sábado. A prisão preventiva foi decretada diante da suspeita de descumprimento de uma das medidas cautelares que o proíbe de acessar redes sociais. E aqui vem a qual é a rede social. Pesquisei, vi uma postagem do André Marsiglia, que está descansando, mas nem tanto. E a questão é que o Felipe Martins pesquisou no LinkedIn. Não é que publicou. Seria mais ou menos assim, como acessou um filme da Netflix, então vai para a prisão preventiva. Caivano, tem lógica jurídica isso? Não é necessário mais no Brasil ter lógica jurídica. Isso não é necessário. Mas me parece que ele não acessou nada. Quem acessou foi a advocacia dele, né? Os advogados, que assumiram para eles a responsabilidade de ficar com as redes sociais de forma a comprovar que ele não teria acesso nenhum a nenhum tipo de rede social. Olha que interessante. Isso saiu nas redes sociais, inclusive os advogados deles declararam isso. E estão chamando as matérias de matérias mentirosas, porque essas matérias continuam afirmando que ele acessou o LinkedIn. Não, ele não acessou o LinkedIn. Palavra dos advogados dele. Esse é o primeiro passo. Agora, a segunda questão que envolve aí, infelizmente, né, o Felipe Martins, eu vou fazer uma alusão ao que é chamado de compromat, né, na extinta União Soviética, mas isso foi absorvido pela Rússia também. O que significa compromat? Você reuniu uma série de provas forjadas, eu vou colocar aqui entre aspas, usada lá na Rússia para criminalizar alguém que é inimigo do regime. Ponto. Então, o Felipe Martins no Brasil é o maior exemplo de compromate. Porque, veja, ele não viajou para os Estados Unidos lá em 2022 Sim. E ele ficou preso mais de 6 meses, aventando-se a possibilidade, segundo o nosso Mussolini da Moca, de que ele teria feito e ainda depois teria forjado a própria saída. Ou foi a entrada? Ou foi a saída e a entrada? Não importa, não significa absolutamente nada. A ordem desses fatores jamais alteraria o produto, mas para o Alexandre de Moraes era um compromisso que ele havia assumido com alguém, eu imagino, que iria manter todos os aliados de Bolsonaro calados e tentando tirar do Felipe Martins uma confissão de algo. Claro. O próprio Felipe Martins disse isso, eu não tenho nada a confessar, não há o que ser confessado, podem me manter aqui quanto tempo quiser. Aliás, muito mais homem, com muito mais brio, com muito mais honra do que um cara que o Brasil gastou rios de dinheiro. Eu estou me referindo a Mauro Cid, que entra para a história no rodapé como o maior covarde da República Brasileira, um dos maiores. Tivemos muitos outros, mas um dos maiores. Mas só para não me perder, no caso, então, Felipe Martins, ele vai ser um emblema para a história, quando ela realmente puder ser contada da maneira correta, atendo-se única e exclusivamente aos fatos. Para finalizar, ele está preso por quê? Se não transitou em julgado. Pelo mesmo caso que está preso Bolsonaro, não é mesmo? Porque o trânsito em julgado foi declarado por Alexandre de Moraes de ofício, coisa que não deveria existir no ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, Alexandre de Moraes, e não deveria existir no ordenamento jurídico brasileiro, é pleonasmo. Agradecemos muito as 7 mil telas, mais de 7 mil telas aqui, nos acompanhando. O chat, mesmo um dia muito particular, não tinha trânsito, não tem ninguém, mas a gente, a audiência, nos acompanha, isso é muito bom e somos muito gratos por isso. Menciona, explicação da sentença, Lipe Dias. Eu quero, assim, colocou assim, eu quero. Mas parece que Moraes está em Dubai. Bom, com 3 milhões e 600 mil por mês, eu acho que vou me anotando para o voo da Lua do Elon Musk. Daria tranquilamente para pagar. Mas como funciona? Não precisa assinar, deixar a sentença, assina... Como que é isso? Em teoria, né, Segredo, o juiz pode trabalhar virtualmente, assim como o advogado, ou mesmo agente, né, em forma virtual, e ele declarou que ele não tiraria recesso, né? Ele e outros juízes foram lá e abriram mão do recesso, porque, como bem o Caivano colocou, adoram o protagonismo, adoram decidir, só pode visitar 30 minutos, tem que levar banana cortada, maçã tem que levar cortada em fatias, né?
Agora, de segunda vai esse, depois vai esse, a fisioterapia tá o horário, né? Ele quer ficar ali o tempo inteiro sendo falado sobre ele. E no caso do Felipe Martins, é só mais uma das ilegalidades. Vamos lembrar que foi decretada a prisão domiciliar, porque outro réu, né, nesse processo teria fugido. Isso. Ou seja, mais um, né, desses descalabros jurídicos. Ele foge, então vou prender você por precaução, né? Que é uma coisa que não existe, fora que você está assumindo que as fronteiras são inseguras do Brasil e que não há um controle alfandegário mínimo, né? Que já haveria, né? Então, é bastante lamentável. E o que o Felipe tem de informação, assim? Porque o Alexandre de Moraes, aparentemente, não quer que o Felipe Moraes fale nada. Ele que eu já acompanhava há um tempo, desde antes, né? De ele ser preso, evidentemente, é um jovem brilhante, muito estudioso. Então ele deve ter alguma informação muito grande. Ele ocupava o cargo, né, que o pessoal até brinca, que é o cargo de cabeça branca, né? Ele é super jovem, era assessor especial de relações internacionais, sentava ele, o Trump, o Bolsonaro na mesma mesa. Então ele tinha um futuro brilhante. E o que está no mundo hoje é isso, né, Segre? Ele foi preso por usar o LinkedIn, que como o Belcaivano colocou e a defesa colocou, não usou. E qual que seria o crime exatamente, né? Você está na prisão domiciliar, você acessou e como você bem colocou, não postou. Qual que é o crime? Fez uma busca apenas, Fez uma busca no LinkedIn, né? E justo no LinkedIn, o que ele fez hoje, o meu dia, né? Aqueles posts bem estilo LinkedIn, né? Tomei o café da manhã, isso significa que temos que ir atrás das nossas metas. O que ele faria ali? Então, realmente não faz sentido nenhum, mas já não faz mais tempo. Só que há tempos não faz. E quem ficou apoiando isso, agora se vê nessa situação. Você tem que cada hora tampar mais o olho para essas ilegalidades, que é o caso do Banco Master, né? Muita gente até que apoia o Alexandre de Moraes no golpe de Estado, do Banco Master, eles ficam bravos, mas desse caso eles não falam, né? Então tem que falar dos dois, né? Porque os abusos de autoridade não é só naquele caso do Banco Master, não. É nesse também e muito, Segredo. Teve um ditador na Argentina, chamado Juan Domingo Alexandre de Moraes Perón, que fez um comentário tomando uma referência, olha a referência, Mao Tse-tung. E eu gosto sempre de mostrar o que o ditador pensa e como pensa. E o Perón representa muitos ditadores daqui. Vamos assistir. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. O pior é o sorriso. Ao amigo tudo, ao inimigo nem a justiça. É o que estamos vendo aqui, Carlo Cauti, ou não? Pois é, né? Isso que está acontecendo com o Felipe Martins é um escalabro já da vergonha que o Moraes está provocando para o Brasil todo, que sabe ler e escrever minimamente, consegue entender que isso tudo é vergonhoso. O Felipe Martins, assim, vamos lá, até a desculpa é esparrafada, porque você fala, prenderam o cara por alguma razão específica, tentou fugir, quebrou a tornozeleira, pode ser algo de discussão, mas alguém que foi condenado a mais de 20 anos de prisão, que está há pelo menos 2 anos preso, que sabe que não é que vai lá e alguém contrata ele na padaria, muito menos no LinkedIn. Quem que vai contratar alguém que tem uma condenação a começar a ser cumprida em 20 anos? Então já começa por aí, qual a razão de entrar no LinkedIn? Mas além disso, para ver o perfil de um ex-coronel da Aeronáutica que foi demitido do governo Bolsonaro em 2019. Para quê? Para algum fetiche com o uniforme? Qual que é a razão disso tudo? E outra, será que é o perfil de fato do Felipe Martins? Não clonaram o perfil dele, não é outra pessoa, alguém acessou os dados, etc. E isso tudo, aonde está a prova? Aonde está a prova de que havia... Porque isso tudo começou por um e-mail enviado pelo ex-coronel, tenente-coronel, que fazia parte do Ministério da Educação durante os primeiros 3 meses do governo Bolsonaro, foi demitido, ficou ressentido e agora decidiu, no último dia do ano, enviar um e-mail ao gabinete do Moraes, dizendo, olha, eu acho que o Felipe Martins acessou o meu perfil do LinkedIn, então ele teria violado as medidas cautelares. Eu acho... As pessoas são presas por achismo de alguém que claramente tem uma motivação movente para querer bater contra alguém que considera um inimigo político. Então, do que estamos falando? Tem uma pessoa que foi presa,
que perdeu a sua liberdade na base de um e-mail enviado por um tenente-coronel ressentido, recalcado e sem nenhuma materialidade. Agora, se isso tudo não é um abomínio do direito e também da lógica, não sei o que. O que me surpreende é que a Polícia Federal aceita cumprir ordens claramente ilegais como essa e ninguém levanta nem um dedo para, no mínimo, questionar ou colocar em dúvida um absurdo como esse. Mas o que poderia fazer? Não, de fato, quem deveria fazer é o Paulo Gonet, que a gente está falando agora, que é outro. Se o Mauro Cid vai entrar na história como covarde da República, né? O Paulo Gonet vai ser o número 2 dele. É a bela disputa, né? Quem que é o mais covarde? Porque eu fico pensando, essas pessoas, qual a imagem que elas querem deixar para a posteridade? Como que elas querem ser lembradas daqui 50 anos, quando teremos aqueles livros que contam a história do Brasil, né? Os nossos filhos e netos estudarão o que aconteceu em 2025. Qual que é a imagem que Paulo Gonet deixará? Para que o Moraes já não deve nem pensar nisso. Mas o Paulo Gonet ou o Mauro Cid, qual imagem eles acham que a posteridade vai lembrar deles? O Mauro Cid é um calabar qualquer, traidor, que delatou o que não existia, sem prova nenhuma, saiu depois que falou o que eles queriam ouvir, disse que ele só foi libertado porque ele fez o que eles mandavam, voltou a ser preso, fez mais 2 delações sem nenhuma prova e agora pediu também para cumprir pena em casa ou para não ter mais nenhum tipo de condenação. Então assim, um cara desse, qual que é a imagem que vai deixar, qual a honra de um cara que era tenente-coronel do Exército, né? Cuja honra deveria ser um ponto fundamental da carreira. Mas assim, o Paulo Gonet também, que tem uma função fundamental como Procurador-Geral da República, não faz nada. E pior, e os senadores que o confirmaram? Confirmaram, a sabatina foi poucas horas atrás. A sabatina que o confirmou nesse cargo. Então assim, a vergonha está caindo em cima dele, mas está caindo em cima dos senadores que chancelaram a sua permanência, a pessoa não digna desse cargo, na Procuradoria-Geral da República.